Bom dia, o meu nome é Morgana e o tema da nossa aula de hoje é imunodeficiências primárias. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar é a definição e a classificação das imunodeficiências primárias, que aqui a gente vai chamar de IDP, né? E o próximo tópico é uma visão geral de como funciona o sistema imune. E então, depois a gente vai entrar nas imunodeficiências em si, né, que são defeitos na imunidade inata, deficiências de anticorpos, que são defeitos nas células B, defeitos na ativação em função dos linfócitos T e imunodeficiências combinadas graves, que são associações, que é uma associação entre imunodeficiências B e T. E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre alguns sinais clínicos para auxiliar no diagnóstico de imunodeficiências primárias. Então, o que é imunodeficiência, né? A imunodeficiência nada mais é do que um defeito em um ou mais componentes do sistema imune, né? E esses defeitos, eles podem desencadear distúrbios graves e muitas vezes fatais. Né? Elas são divididas basicamente em dois tipos, né? As imunodeficiências primárias ou congênitas, né? Que são defeitos genéticos, né? Que resultam no aumento da suscetibilidade à infecção. Esse tipo de imunodeficiência é rara, né? Acomete em média 1 a cada 500 indivíduos, mas existem variações entre os tipos de imunodeficiências. Umas são mais comuns que outras. E o segundo tipo de imunodeficiência são as imunodeficiências adquiridas ou secundárias, que elas não são doenças hereditárias, elas acontecem como consequência de outras doenças pré-existentes, como desnutrição, câncer disseminado, tratamento com fármacos imunossupressores ou, no caso de infecções, como é o caso do HIV. Então, para relembrar um pouquinho, né, da importância do nosso sistema imune, eu trouxe essa imagem, né? Aqui a gente pode observar, né, a fase inicial da resposta, que é quando há a presença do antígeno, né, o antígeno invade, né, o nosso corpo, há o reconhecimento desse antígeno por células da imunidade inata. Essas células da imunidade inata, elas tentam eliminar, né, esse antígeno e às vezes consegue, às vezes não. Caso, né, não haja eliminação do antígeno, essas células da imunidade inata, elas conseguem apresentar esses antígenos para os linfócitos naive, e os linfócitos naive iniciam a resposta imune adaptativa, que vai levar a uma expansão de células T, né, ou B, antígeno específicas, uma diferenciação dessas células para uma resposta adequada, que vai culminar ou não também na eliminação do antígeno. Com a eliminação do antígeno, o número dessas células imunes, essas células da imunidade adaptativa, ela regride, e restando apenas algumas células, né, que são chamadas células de memória, que vão servir como células atuantes numa segunda exposição ao mesmo antígeno. Então, essas são as fases, né, de ativação do nosso sistema imune, né, e distúrbios em qualquer uma dessas etapas, ela pode levar a problemas de imunodeficiências. Então, as imunodeficiências primárias, né, que a gente vai chamar de IDP, elas podem acometer as células da imunidade inata, como os fagócitos, polimorfonucleares, monócitos, macrófagos, células dendríticas, células NK ou moléculas do sistema complemento. Além da imunidade inata, as imunodeficiências também podem acontecer em células da imunidade adaptativa em diferentes estágios, ou do desenvolvimento dessas células
ou então das respostas que esses linfócitos maduros vão direcionar para o antígeno. Então, a gente vai falar agora sobre os defeitos da imunidade inata, defeitos que acometem as células da imunidade inata. E a primeira imunodeficiência primária que eu trouxe é a doença granulomatosa crônica. A doença granulomatosa crônica, ela como deficiência funcional, né? Ela afeta a produção de espécies reativas de oxigênio pelos fagócitos e, dessa forma, essas células não conseguem eliminar patógenos intracelulares, né? Então, o mecanismo que leva ao desenvolvimento da doença granulomatosa crônica geralmente são mutações no gene do complexo oxidase dos fagócitos, como a NAD-FOX, como a FOX 91, aqui tá errado, é 91, gente. Então, aqui eu trouxe um esqueminha para mostrar como acontece esse defeito, né? Então, na presença de um antígeno, o fagócito ele vai reconhecer esse antígeno. O reconhecimento desse antígeno por receptores presentes na superfície dos fagócitos vai promover a fagocitose desse antígeno. Esse antígeno, quando fagocitado, né, há a fusão do fagossomo com o lisossomo, né, que são estruturas presentes no citoplasma celular. Essa fusão leva à produção de espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio, que são responsáveis pela eliminação do antígeno. No entanto, na doença granulomatosa crônica, a fagocitose está preservada, mas há um defeito, né, na produção de espécies reativas de oxigênio. Então, o micro-organismo dentro dessa vesícula fagocítica, ele vai conseguir proliferar e não vai haver eliminação desse patógeno. Uma segunda imunodeficiência inata importante é a deficiência da adesão leucocitária. Então, existem 3 tipos, né? Na deficiência da adesão leucocitária do tipo 1, existe uma mutação no gene que codifica a cadeia beta, né, da integrina beta 2, que é a molécula CD18, e isso vai prejudicar, né, essa mutação prejudica a adesão dos leucócitos no endotélio do vaso, e, consequentemente, não há migração das células para o tecido-alvo, tecido afetado. Na deficiência da adesão leucocitária do tipo 2, a mutação ela é no transportador GDP-fucose, e aí o que acontece não vai afetar a adesão, né, diretamente dos leucócitos no endotélio, mas vai afetar o rolamento, porque essa adesão, na verdade, ela vai ficar enfraquecida. Então, os leucócitos não vão conseguir fazer um rolamento adequado pelo vaso para atravessar o endotélio e chegar no tecido-alvo. Na deficiência da adesão leucocitária do tipo 3, uma mutação também diferente das demais, né? A mutação ela acontece no gene que codifica essa proteína, né, que é a Kindlin3, que é uma proteína citoesquelética. Então, o que acontece é uma deficiência de sinalização intracelular, que promove uma ligação frouxa, né, no endotélio vascular. Então, a célula, o leucócito, ele vai reconhecer a integrina, ele vai rolar sobre o vaso, mas ele não vai, mas essa ligação ela é frouxa, por causa dessa deficiência intracelular, dessa proteína intracelular. Então, eu trouxe esse esquema aqui que mostra, né, como que acontece o rolamento numa situação normal. Então, aqui a gente tem o vaso, né, e a direção do fluxo sanguíneo. O leucócito, né, quando o endotélio ele é ativado, ele passa a expressar moléculas de adesão que
que vai, por sua vez, se ligar a moléculas na superfície desses leucócitos, né, promovendo o rolamento desses leucócitos pelo vaso, e a diapedese, né, que é o processo de transmigração da célula para o tecido-alvo, né, de fora do vaso para o tecido-alvo. Então, essas modificações na adesão do leucócito, essas mutações que levam à deficiência na adesão leucocitária, é justamente por moléculas ou moléculas presentes no endotélio, que são pouco expressas, ou então por uma fraca adesão a esse, né, entre o receptor presente no endotélio e o receptor presente na superfície do leucócito, e prejuízo na diapedese. Uma outra síndrome da imunidade inata importante é a síndrome de Shediac-Higashi, né? O mecanismo é uma mutação, né, em LIST, que leva a defeitos na exocitose dos grânulos de secreção das funções lisossômicas. Então, se a função lisossômica está prejudicada, então os fagócitos, como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas e algumas outras células, né, como a NK e células tecitotóxicas, elas não vão ter os lisossomos adequados. E isso culmina numa deficiência na eliminação do patógeno. Então, a síndrome de Shediac-Higashi, ela é uma doença autossômica recessiva rara, né? Ela se caracteriza por infecções recorrentes por bactérias piogênicas, albinismo óculo-cutâneo parcial e infiltração de diversos órgãos por linfócitos não neoplásicos. Essa síndrome ela é caracterizada principalmente por esses lisossomos gigantes, né? Que é possível ser observado em neutrófilo, monócito e linfócito. E então tem uma deficiência na fusão, né, do fagossomo com o lisossomo, o que culmina numa deficiência também na eliminação dos micro-organismos. Outra importante imunodeficiência primária, né, envolvendo a imunidade inata, são defeitos na sinalização de TOLs, né? Então, TOLs são os receptores importantes para o reconhecimento de patógenos, e mutações em TOL3, em TRIF, que é uma molécula adaptadora importante para a sinalização de TOLs, TBK1, NEMO, UNC93B e MID88, e KB-alfa e IRAK4 comprometem a ativação do NF-κB, que é o fator principal para a produção de mediadores inflamatórios na presença de algum patógeno. Então, deficiência em qualquer um desses genes leva a infecções recorrentes causadas por defeitos, né, na sinalização de TOL e de CD40, que é uma proteína coestimuladora, e produção defeituosa, por exemplo, de interferons do tipo 1, mas não só de interferons do tipo 1, IL-1-beta, várias citocinas que são dependentes de NF-κB. Então, aqui eu trouxe essa figurinha, né, que mostra aqui a presença dos TOLs, né, os TOLs citosólicos, né, presentes citosólicos não, de membrana, presentes na superfície da célula, e os TOLs endossomais, né? E todos esses receptores, eles possuem moléculas, né, de sinalização intracelular que vão combinar numa ativação adequada de NF-κB, por exemplo. Então, mutações em qualquer uma dessas proteínas, seja no próprio receptor, seja nas moléculas de sinalização desses receptores, vai induzir uma imunodeficiência primária relacionada à sinalização, né, aos receptores do tipo TOL. E com isso, né, não há também um reconhecimento do patógeno adequado e não há uma resposta adequada a esses micro-organismos. Então, defeitos na sinalização de TOL podem ser mutações em MID88, IRAK4, ou podem diretamente influenciar nessas moléculas, ou direto ou indiretamente.
E esse tipo de deficiência promove suscetibilidade a infecções bacterianas invasivas graves. Além disso, mutações heterozigóticas em TOL3 resultam em redução do interferon do tipo 1, né? E, consequentemente, a suscetibilidade à encefalite por herpes simples, né? Então, infecções virais. Uma outra imunodeficiência primária envolvendo células da imunidade inata é conhecida por suscetibilidade mendeliana às doenças micobacterianas. Então, ela é caracterizada, né, por uma suscetibilidade à infecção por micobactérias não tuberculosas, incluindo o BCG. O mecanismo que leva a essa suscetibilidade é mutações, né, no gene da IL-12P70, ou do receptor para IL-12, ou do receptor para interferon gama, do tipo 1 ou do tipo 2, ou STAT1, ou NEMO, ou ISG1. Então, são várias mutações que combinam no mesmo tipo de suscetibilidade. Então, elas são agrupadas numa mesma imunodeficiência. Então, aqui mostrando, né, qual que é a importância da IL-12 nesse caso, né? A IL-12, ela é produzida, né, por células apresentadoras de antígeno, na presença de patógenos. Essa IL-12, ela atua nas células da imunidade adaptativa e induzindo a produção de interferon gama, que é uma importante citocina para a eliminação de micro-organismos intracelulares. Então, deficiências tanto na IL-12 quanto no interferon gama, seja na própria citocina ou no receptor, vai induzir esse perfil de suscetibilidade mendeliana à doença micobacteriana, uma vez que as micobactérias são controladas principalmente por esses dois mecanismos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre deficiências de anticorpos, né? Então, deficiências de células B. Então, existem alguns tipos de deficiências de células B, né? Aqui eu trouxe a gama-globulinemia, né? Que podem ser de dois tipos, né? A ligada ao X ou formas autossômicas recessivas. O que acontece é que há uma diminuição de todos os isótipos de IgG sérica, né, redução no número de células B em ambas os subtipos de gama-globulinemia, tanto a ligada ao X quanto a autossômica recessiva. No caso da ligada ao X, há um defeito no checkpoint do receptor pré-B ou uma mutação nessa proteína que chama BTK. No caso da forma autossômica recessiva, existe também esse defeito no checkpoint do receptor pré-B, existe também mutações, né, nessa BTK, mas podem existir outros tipos de mutações, como mutações na cadeia pesada, né, Mi, da IgM, cadeias leves substitutas, IgA, Blink, PI3 quinase, P38-alfa, por exemplo. Então, a gama-globulinemia ligada ao X, ela resulta na falha, né, de amadurecimento das células B. Então, as células B, elas não ficam maduras e se elas não ficam maduras, consequentemente, não tem produção de anticorpos específicos para o antígeno. Então, após essa fase, né, de células pré-B na medula óssea, há uma ausência de imunoglobulinas no sangue. Nas formas autossômicas recessivas da gama-globulinemia, também podem ocorrer defeitos em pontos de checagem do receptor do BCR, né, que é o receptor da célula B. Além da gama-globulinemia, né, outro tipo de imunodeficiência ligada à célula B são denominadas hipogama-globulinemias, né, ou defeitos de isótipos. Então, ao contrário da gama-globulinemia, que não tem produção de anticorpos, na hipogama-globulinemia tem uma redução na produção de anticorpos, né? Então, eu trouxe a deficiência seletiva de IgA como o exemplo de uma hipogama-globulinemia,
né, que culmina numa diminuição da IgA e ela pode estar associada ao aumento e suscetibilidade de infecções bacterianas, especialmente em mucosas, né, como o intestino. Uma das infecções que acomete com frequência os indivíduos com deficiência seletiva de IgA é a infecção por giardia, né? E o mecanismo envolvido nessa deficiência é uma mutação em TACI em alguns pacientes. Então, a deficiência de IgA, ela é a imunodeficiência primária mais comum, né? Ela acomete aproximadamente 1 a cada 700 indivíduos caucasianos, né? E as manifestações clínicas são variáveis. Alguns indivíduos, eles podem, apesar de ter a deficiência seletiva de IgA, eles podem apresentar um quadro de normalidade clínico, né? Ou então infecções respiratórias, diarreia ocasional, e alguns indivíduos apresentam infecções graves recorrentes. Né? Normalmente a IgA ela é encontrada inferior a 50 picogramas por ml. Outro tipo de hipogamaglobulinemia que eu trouxe são as imunodeficiência variável comum, né? Essa hipogamaglobulinemia ela afeta o número de células B, né? Ou ele está diminuído ou ele está normal em alguns pacientes e acontece por mutações em ICOS ou em TACI. Né? Então, a imunodeficiência variável comum ela é caracterizada pela redução dos níveis séricos de imunoglobulina, falha na resposta de anticorpo à infecção e vacina também, e aumento da incidência de infecções. A deficiência de imunoglobulina promove infecções patogênicas, né? Normalmente por haemófilos e Streptococcus pneumoniae. Né? Além disso, nesses indivíduos com imunodeficiência variável comum, há também um aumento na incidência de tumores malignos, né? Então, eles são mais suscetíveis ao desenvolvimento desses tumores. Eu trouxe também, né, a síndrome de hiper-IgM, né, que ao contrário da hipogamaglobulinemia, tem uma redução de anticorpos específicos, né, de isótipos específicos e culmina num aumento do IgM. Então, existe a hiper-IgM ligada ao X, por exemplo, que acontece por uma mutação em CD40 ligante, né, e a característica que a gente vê, a deficiência funcional que é observada nesses indivíduos, é defeito na ativação de células B, né, nos macrófagos, nas células dendríticas, mediado por células T auxiliares. Né? Então, o defeito também acontece em mutação somática e, consequentemente, não há troca de isótipo de classe. Então, não há a produção de outros anticorpos que não o IgM. Então, a produção de IgA fica comprometida, de IgG principalmente, IgG e IgA. Né? Então, ela é uma doença rara, né? E a principal manifestação é defeito de troca de classe de anticorpo, principalmente IgG e IgA. E é chamado de hiper-IgM porque há um aumento na IgM sérica por causa dessa deficiência na troca de switch de classe. Além da hiper-IgM que eu falei, né, anteriormente ligada ao X, tem a autossômica recessiva, com defeitos imunomediados, né? Então, o que acontece são mutações em CD40 e NEMO, por exemplo, que leva a defeitos na ativação de células B, no macrófago, dendrítica, o mesmo quadro da anterior. Né? E isso ocorre também como consequência de um defeito na mutação somática e não há troca de classe, né, das imunoglobulinas. Não forma IgG e IgA, né, e há um aumento da
IgM sérica. A síndrome de hiper-IgM autossômica recessiva com defeito somente no anticorpos, geralmente acontece por causa de um mecanismo envolvendo mutação em AIDE e UNG, né? E esses defeitos levam apenas a deficiência no switch de classe, né? Então não afeta a célula T, não afeta macrófago, né? Que diferente das síndromes de hiper-IgM que eu falei anteriormente, né? Então essa afeta exclusivamente a troca de switch de classe da imunoglobulina. Né? Então aqui eu trouxe um esqueminha de como acontece a produção de anticorpos, né? Então na presença de um antígeno, né? A estimulação das células B, a ativação e a expansão de células B. Essas células B então se tornam maduras e se diferenciam em plasmócitos produtores de anticorpos. Né? Esses plasmócitos eles sofrem mudança de classe, né? E deixam de expressar IgM e passam a expressar IgG, IgA, né? E IgG e IgA são as principais moléculas prejudicadas nas síndromes de hiper-IgM, por exemplo, já que não há troca de switch de classe. Então, qualquer mutação envolvendo, né, a diferenciação ou a ativação do linfócito B, a expansão ou então a troca de switch de classe é uma imunodeficiência que a gente chama de imunodeficiência de anticorpos, porque vai reduzir a produção de anticorpos, antígenos específicos, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os defeitos na ativação e na função dos linfócitos T. Então eu trouxe algumas imunodeficiências primárias aqui, né? Então, defeitos na expressão do MHC, por exemplo, né? Existem duas, a síndrome do linfócito nulo e a deficiência de MHC de classe 1. Então, o mecanismo, né, na síndrome do linfócito nulo, por exemplo, são defeitos nos fatores de transcrição que regulam a expressão do MHC de classe 1 e dessas outras proteínas que estão relacionadas à expressão do MHC de classe 1. Então, essas mutações levam, né, à expressão defeituosa do MHC de classe 1, deficiência de célula TCD4, a imunidade celular e a resposta imune humoral dependente da célula T, ela também está defeituosa. Né? Uma vez que a célula T não está eficiente, então a resposta de anticorpo dependente de célula T também não vai estar. Né? E aqui a deficiência de MHC de classe 2 tem uma redução na expressão de de classe 1, não é de classe 2, né? E as mutações envolvidas são TAP1, TAP2 e tapazina. Existem também as imunodeficiências envolvendo sinalização de célula T defeituosa, né? Então, são, por exemplo, duas, né? Defeitos de sinalização do TCR proximal e síndrome de Wiskott-Aldrich, né? Então, na doença, né, que é denominada defeito de sinalização do TCR proximal, as mutações envolvem CD3, CD45, STI-MI e HORA2. E ela promove um defeito na imunidade celular e na imunidade humoral dependente de célula T. Na síndrome de Wiskott-Aldrich, né, tem uma deficiência no rearranjo do citoesqueleto de actina, dependente do TCR, e o que acontece são defeitos na ativação da célula T e na mobilidade dos leucócitos. Então, essa deficiência no rearranjo do citoesqueleto afeta tanto a mobilidade dos leucócitos quanto a ativação da célula T, né, que é dependente desse rearranjo no citoesqueleto. Um terceiro tipo de imunodeficiência primária, né, ligada à célula T
é a linfohistiocytose hematofagocítica familiar, né? Então, por exemplo, a síndrome linfoproliferativa ligada ao X, ela acontece por mutações em genes, né, como o SAP e o XIAP, né? E essas mutações, elas levam a uma proliferação de células B, induzida, por exemplo, por um vírus, né, o Epstein-Barr, ativação de células citolíticas, né, células TCD8, e de macrófagos, que culmina na função defeituosa dessas células, né, das células citolíticas e também de células NK. Deficiência de perforinas, né? Então, mutação no gene da perforina. Promove uma ativação descontrolada das células citolíticas, que são as células CD8, produtoras de perforina, né? Esse tipo de deficiência também está ligada a uma ativação descontrolada de macrófago e função defeituosa também de NK. Uma outra doença dessa mesma classe é a função fusão de grânulos, né? E o mecanismo é a exocitose defeituosa de grânulos citotóxicos provocados pela mutação em RAB27A, MUNC13-4, sintaxin e AP3. Né? E essa imunodeficiência, ela leva a uma ativação descontrolada de células TCD4, né, e de macrófagos, e uma função defeituosa também dessas células CD4 e das células NK. Uma vez que elas não, que essas mutações levam a uma fusão de grânulos prejudicada, né? Não é uma fusão normal. Eu trouxe também imunodeficiências combinadas graves, né, que são as imunodeficiências que afetam tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B. E subdividindo essa classe de imunodeficiências primárias, tem aquelas que são defeitos, né, na sinalização de citocinas. É o caso da SCID ligada ao X. O que acontece nessa imunodeficiência é uma mutação na cadeia gama comum do receptor de citocina, né, que afeta o desenvolvimento de célula T. E, além disso, há uma ausência de sinais derivados da IL-7, que é uma citocina importante para o desenvolvimento de célula T. Então, o que acontece nessa doença é que há uma redução das células T, né? As células B, elas podem estar normais ou elas podem estar diminuídas, né? Uma vez que essa mutação na cadeia gama comum, ela afeta tanto linfócitos T quanto linfócitos B. Existe também a forma autossômica recessiva, né? Que ela é caracterizada por mutações no gene no receptor da IL-2, no receptor de IL-7 e na JAK3. O que acontece nessas imunodeficiências são uma redução de célula T, as células B elas podem estar normais ou diminuídas, mas existe uma redução de imunoglobulina sérica. Existem também aqueles defeitos que ocorrem em vias de salvamento de nucleotídeos, né, como a deficiência da ADA, né, então uma mutação nessa enzima, né, nessa enzima leva a um acúmulo de metabólitos tóxicos nos linfócitos, né, e essa mutação culmina numa diminuição progressiva das células T, das células B, das células NK e também de imunoglobulina sérica. Tem também a deficiência de PNP, que ela acontece por uma mutação no gene do PNP, né, que levam ao acúmulo de metabólitos tóxicos nos linfócitos, né, assim como na ADA. E a consequência é a diminuição progressiva das células T, das células B, das células NK e das imunoglobulinas séricas. Defeitos na recombinação VDJ também são uma importante
é um importante mecanismo de desenvolvimento de imunodeficiência primária, né? Aqui eu trouxe a doença que ela é denominada deficiência de recombinação de RAG1 ou RAG2, né? Então, esses genes RAG1 e RAG2 são importantes para recombinação VDJ. E um defeito, né? Nesses dois genes, né? No RAG1 ou no RAG2, afeta a recombinação VDJ, então afeta consequentemente, né? As células T, as células B. Se as células B elas estão reduzidas, as células B e T estão reduzidas em número, então, consequentemente, a função também está diminuída, não vai ter imunoglobulina sérica em abundância e a ativação dessas células ela está prejudicada. Existe também, né, a doença que é conhecida por reparo na quebra de fita dupla e ponto de checagem. Então, nesse tipo de IDP, há uma falha em resolver, né, os grampos durante a recombinação. Então, há esses grampos, né, que não são resolvidos e, consequentemente, a função das proteínas, né, do TCR, do BCR, elas estão prejudicadas. A recombinação VDJ, ela é prejudicada, né? Isso culmina em mutação em Artemis, DNA PK, CS, Cernunnos e Liga, por exemplo. Né? E as consequências são diminuição de células T, diminuição de células B, da imunoglobulina sérica e ausência ou deficiência dessas duas subpopulações de célula. Um outro importante mecanismo de desenvolvimento de imunodeficiências primárias envolve o desenvolvimento prejudicado, defeituoso do timo. O timo é o órgão, né, de maturação dos linfócitos, então qualquer mutação envolvendo, qualquer problema envolvendo o desenvolvimento do timo afeta consequentemente o desenvolvimento dos linfócitos. Então, mutações, por exemplo, em CD45, em CD3D, em CD3E, ORA1, STIM1, leva a uma redução das células T, redução das células B e, consequentemente, das imunoglobulinas séricas. Né? Essa doença ela é conhecida por checkpoint pre-TCR defeituoso. Tem também a síndrome de George, que ela é provocada por uma deleção no cromossomo 22q11, né? Que leva à mutação no fator de transcrição TBOX1. E essa mutação promove diminuição das células T, diminuição das células B, ou em alguns casos as células B podem ser encontradas, né, normais em número, mas há uma redução das imunoglobulinas séricas. Né? A deficiência de FOXN1 também, né, uma mutação recessiva nesse gene chamado FOXN1, que leva a uma aplasia tímica, então, consequentemente, uma redução no desenvolvimento de células T. Existe também a deficiência da cadeia do TCR-alfa, né? Nesse caso, as únicas células afetadas serão as células T, que tem a cadeia alfa-beta. Então, há uma deleção autossômica recessiva na região C da cadeia do TCR, né, da cadeia alfa do TCR. Então, esse indivíduo ele não tem nenhum tipo de célula T alfa-beta, mas ele tem células T gama-delta e esse indivíduo está predisposto a infecções recorrentes, né, e desenvolvimento de autoimunidade também. A doença denominada egresso tímico de célula T defeituosa e sinalização defeituosa de célula T, ela é caracterizada por mutações nesses dois genes, né, RHOH e MST1,
que leva a uma redução de todas as células T periféricas. Perda seletiva também das células TCD4 é promovido por mutações no gene LCK1Q119, que promove uma redução das células TCD4. E, assim, existem várias, né, imunodeficiências primárias, muitas delas compartilham os mesmos genes mutados, compartilham os mesmos, a mesma sintomatologia clínica, mas eu trouxe esse quadro para mostrar que existem alguns sinais de alerta que pode auxiliar o clínico ou a mãe, né, a pensar, né, a suspeitar de uma imunodeficiência primária. Então, as imunodeficiências, para o diagnóstico de imunodeficiência primária na criança, ele é um pouco diferente do adulto, né? Então, na criança, ela precisa apresentar 2 ou mais pneumonias no último ano, 4 ou mais otites no último ano, estomatite de repetição, abscessos de repetição, episódios de infecção sistêmica grave, infecções intestinais de repetição, asma grave, né? Então, existem vários sinais que auxiliam na suspeita de uma imunodeficiência primária, né? E geralmente os sinais envolvem infecções recorrentes. No adulto também envolve infecções recorrentes, mas os critérios são um pouco diferentes, né? Então, no adulto, ele tem que apresentar 2 ou mais otites, 2 ou mais sinusite no período de 1 ano, uma pneumonia por ano, né, por mais de 1 ano seguido, diarreia crônica, né, com perda de peso, infecções virais de repetição, o uso de antibiótico intravenoso de repetição para tratar a infecção, geralmente ele é requerido, né, porque o indivíduo não responde muito bem à administração de antibiótico por via oral, e alguns outros sinais, né? E o objetivo dessa aula era mostrar a quantidade e a complexidade das imunodeficiências primárias, né? Existem muitos tipos de imunodeficiências e, apesar delas serem doenças raras, elas requerem diagnóstico precoce, né? Para auxiliar no tratamento adequado e na melhoria da qualidade de vida do indivíduo e prevenindo, né, complicações graves e até mesmo a morte. Então, a Semana Mundial, né, das Imunodeficiências, ela acontece todo ano de 22 a 29 de abril e era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada.